E aí, pessoal, como vai? Olá, tudo bem? Fabiano Xavier. Danilo Gomes. A gente vai fazer mais um Spoilercast para vocês, trazendo os lançamentos da semana no cinema, nas plataformas de streaming, fazendo aí o nosso Netflix versus o resto. E vamos fazer aí fazer alguns aperitivos para vocês de algumas séries que está saindo Sim, e além de umas avaliações, né? sim, vamos ver o que nós temos assistido nessa última semana. Sim, a gente essa semana tem bastante coisa, porque semana passada a gente ficou prolongando aí, falando um monte de coisa, né? Sim, enrolamos bastante. Falamos bastante com vocês, então ficou bastante coisa pra gente falar essa semana aí sobre conteúdo de verdade e não sobre bate-papo furado. Então, antes de falar aí, como você tá? Tá belezinha? O que você fez de bom essa semana? Eu tô bem. Essa semana eu passei bastante tempo com minha noiva. Opa, boa, tava em São Paulo, né? Sim, ela está em São Paulo, assistimos vários filmes. Sim, pra quem não sabe, o Danilo, ele não é de São Paulo, ele é de Manaus e Sim. a noiva dele também é de lá. A diferença é que ela está lá e ele está aqui. Eu estou né? aqui, muito Tá triste. perdido aqui. Assistiu bastante filme? Assisti bastante filme, assistimos Parasita, assistimos alguns conteúdos de streaming que estavam atrasados aí. Boa, boa. Assistiu o quê? Atrasado. Nós vimos algumas séries animadas, nós vimos alguns filmes japoneses que eu queria mostrar pra ela. Filmes japoneses? Sim, eu tenho um Filme, costume de filme assistir. mesmo? Não, animação. Uma animação. Animação. Summer Wars, assistimos Shikioriori, assistimos Your Name, assistimos vários conteúdos japoneses que vocês fizeram, não? Your Name tá onde? Tem no Netflix. Ah, tem Netflix. Eu acho que até saiu de catálogo essa semana, se não me engano. Não vi. Meio triste, mas É legal? é de um diretor japonês chamado Makoto Shinkai, que é excelente, maravilhoso. Quase tudo. É que o nome me é familiar, né? Eu não conheço muito essa cultura, mas esse nome, Your Name, me é familiar. Sim, fez bastante purinho. Ele é um filme de 2017, se não me engano, que só veio para o Brasil de fato em 2018, pela Netflix. Né? A Netflix trouxe para cá esse conteúdo e ficou na plataforma de streaming por um tempo e infelizmente não está mais lá. Legal. Não, que chato. É. Essa semana eu assisti menos coisas, porque eu passei bastante tempo no hospital, meu filhinho não ficou muito bem, eu tenho um bebê. E Pequeno Léo. E o Léo ele ficou internado essa semana. Então eu fiquei lá de castigo um pouco, assistindo bastante conteúdo do Nickelodeon, né? E eu achei muito Mundo Bito também, né? Parabéns para quem fez esse conteúdo aí, que você acabou com a minha vida. Então é isso. Então vamos ao lançamento do cinema? A estreia da semana. Vamos lá. Essa semana, o que temos de bom? Nós temos aí, a maior estreia da semana, está em mais salas, cheguei em 30 salas, Medo Profundo, o segundo ataque. Medo Profundo, segundo Sabe do que se trata? Não faço a mínima ideia. Então, por incrível que pareça, essa é uma continuação do primeiro Medo Profundo. Eu confesso que eu estou bastante perdido. Eu confesso que eu também. Esses filmes de terror, assim, né? Geralmente filmes de terror na água são muito comuns, São, né? Aí é bem comum. Não é fácil de fazer. Eu acho que Tubarão, ele lançou uma tendência, né, de filmes de terror na sim, água que se estendeu por mais tempo do que deveria, eu diria. Creio que sim. Pena que o Spielberg não tem participação nesse filme. Então está sendo só em São Paulo em 30 salas, mas está sendo no Brasil inteiro. O grande lançamento da semana, infelizmente. Desculpa, felizmente. Para quem gosta de filme de terror na água, nós temos mais um filme de terror na água. Aí o segundo maior lançamento da semana é O Reino Gelado, A Terra dos Espelhos. Sabe do que se trata? Também não faço a mínima ideia, Fabiano. É uma animação russa. Estreando a segunda maior estreia da cidade? 28 salas tá fazendo esse filme. O que é isso aqui? Isso aqui, as produtoras, elas colocam uma graninha ali no Cinemark, né? E fala assim, me ajuda, né? Me ajuda aí, isso aqui, eu faço os brindezinhos aqui do mês, né? Cinemark Mania, isso aqui. Então é isso. Isso aqui é uma animação que também não é o primeiro, é a continuação também, isso aqui tem até mais filmes. Então não é tanto relevante, a não ser que você tenha criança que já assistiu os anteriores aí. Agora, a terceira maior estreia em 27 salas. Esse aqui sim, Midway, Batalha em Alto Mar, é um filme do mesmo diretor do 2012. Na verdade, o Roland Emmerich, né, o diretor de Midway, ele é fascinado por esses filmes de desastres, né?
Tipo, ele faz filmes que alguma coisa vai destruir a Terra. Olha o currículo do Mineiro. Nós temos o primeiro filme dele de sucesso, que foi Independence Day. Independence Day, que ele quer destruir a Casa Branca, destrói o mundo inteiro. Nós temos o outro filme bastante relevante dele, O Dia Depois de Amanhã. Um dia depois da manhã, que ele gelo por todo lugar, né? Só Estátua da Liberdade vai começar o. Nós temos o já citado 2012. O 2012, que ele quer acabar com o mundo inteiro, é verdade, que tem a catástrofe natural lá, eles fazem uma arca de Noé para as pessoas. Sim. Agora nós temos esse Midway, né? Além disso, ele fez algumas outras coisas, ele faz bastante filme, né? Sim. Mas esses filmes de desastre, então o cara é especialista em filmes de desastre. Esse aqui é um filme sobre o Pearl Harbor. Então é o ataque de Pearl Harbor, fala que a inteligência americana falhou lá, não sei o quê. Então é um filme sobre Pearl Harbor. Esse é com o Woody Harrelson e com o Patrick, o menino do Wilson, Patrick Wilson. Patrick Wilson. Do filme de terror lá, né? Ele faz a Invocação do Mal e Sobrenatural. 2 filmes de terror na mesma época, com a mesma temática, cujo ele é o protagonista dos dois, é bem interessante. Ele ficou conhecido por isso, né? Sim, ele olha por isso. Eu imagino filme de terror. Mas ele tem outros filmes bons, tipo, ele fez o Coruja em Watchmen. Ele fez o Vizinhos com o Samuel Jackson. Sim, ele também é o vilão de Esquadrão Classe A, um filme que... Ele é o vilão de Esquadrão Classe A. Sabe que eu acho que eu apaguei esse filme da minha mente? Sério? Eu não lembro nada. É bem ruim. O curioso é que eu sempre confundo ele com o Will Arnett, aquele ator que fez o Arrested Development. É verdade. Eu sempre confundo os dois. Quando eu vejo um, eu acho que é o outro. Quando eu vejo o outro, eu acho que é um. E ele fez um mais recente também, que foi bastante famoso, foi bastante barulho no ano passado, que foi Aquaman, né? É verdade. Ele faz o vilão, não é o homem. Vulca do Lanterna Verde. Isso, Lanterna Verde. Nossa. Não sei porquê, esse filme Aquaman, quando eu assisti no cinema, eu gostei dele, eu saí do cinema meio feliz, mas cada vez que eu penso nele, eu gosto menos dele. Não é um filme bom de verdade. Tem Jason Momoa que, convenhamos que não é um bom ator. Sei que as pessoas gostam dele, mas eu só odeio. Tem a ex-senhora Johnny Depp também lá. Sim, como é que é o nome dela? A Ruiva... Amber. Alguma coisa Amber. Acho que a gente não se importa muito, né? Sim. Tá bom. Além disso, aliás, quer assistir Medo Profundo? Não. Quer assistir Reino Gelado? Também não me interessa. Se interessou para assistir Midway? Eu tenho um carinho pelo Road de América, apesar dos filmes dele terem uma temática só, e esse tem uma temática diferente, vamos ver o que ele sai. Não, é desastre. Acredite que o Pearl Harbor vai explodir tudo. Já tivemos um Pearl Harbor explodindo tudo, né? Já, do Michael Bay. Sim. Já tivemos aí o filme... Cara, sabe qual é o filme que eu mais gosto do Michael Bay? Eu gosto de Pearl Harbor. Você gosta de Pearl Harbor? Aliás, eu adorava esse Michael Bay. Michael Bay de A Rocha, Armageddon, e Pearl Pearl Harbor. Eu adorava esse Michael Bay. Bad Boys também colocou na lista. É verdade. Esse Michael Bay mais antigo, ele era um pouco mais contido. E ele era menos exagerado nas cenas de ação, eu acho. Sim. As cenas de ação hoje em dia são muito picotadas. Tão picotadas que você não entende direito o que está acontecendo. Nesses filmes mais antigos, ele costumava dosar mais a mão nisso. Eu acho que ele, a partir do momento que ele pega esse negócio de picote da cena de ação, porque acho que o grande que diferencia, né, uma boa cena de ação e uma cena de ação ruim é a quantidade de picote que ela tem. O Barato, por exemplo, o pessoal elogiou muito a série Demolidor, né, que tinha aquela cena de ação mais contínua, né? Olha só, um detalhe sobre isso, que realmente eu concordo com você que cenas de ações mais longas, John Wick tem mostrado isso também, né? As cenas mais longas são melhores, porém, eu assisti um filme que tem cena de ação, muitos cortes, muitos takes diferentes, e eu adorei. Eu revi, na verdade, um filme bem antigo, pra quem não conhece, chamado Exterminador do Futuro 2. É cheio de picote? Nossa, é demais. Nós temos uma cena maravilhosa de 2 minutos, que é a cena em que o Schwarzenegger, o personagem do Schwarzenegger, spoilers de um filme de 15 anos atrás aí, pra quem não assistiu. O 2? É o 2. 15? Ajuda aí, vai. 25, né? 25 anos atrás. Mas ele entra no sanatório para salvar a Sarah Connor, né? E tem a cena do embate entre ele e o T-1000. E a cena dura menos de 2 minutos e tem mais de 60 cortes na cena. Nossa. Mais ou menos um corte a cada 1,5 segundo. Eu fiquei gravando esse filme excelente na minha cabeça, né? Os efeitos na época era fantástico, né? Sim, é uma cena extremamente cortada, mas você consegue entender tudo. Mas eu acho que na época a gente via menos isso, né? Eu acho que
principalmente quando começou aí, você pega atores que não são atores de ação e coloca eles pra fazer ação. Aí você não tem como fazer o cara fazer negócio físico, igual Keanu Reeves aguenta. Keanu Reeves tem um treinamento dele lá, que ele para quem não sabe, um exímio atirador de verdade. Sim. Agora você pega, por exemplo, Liam Neeson, Champagne, você quer pôr esses caras pra fazer filme de ação, né? Aí, fica bem complicado mesmo você conseguir fazer com que essas pessoas que não têm treinamento em combate parecerem que estão lutando bem, sabe? É muito mais complicado você fazer isso. Aí você vai falar, isso eu tenho que cortar um pouco o negócio. É por isso que os filmes de artes marciais chinesas geralmente faziam muito sucesso aqui no Ocidente também, porque era algo que nós estávamos acostumados, né? Estávamos acostumados com aquela coisa mais mecânica. O Charles Bronson quebrando o braço de alguém numa cena com 30 cortes diferentes, e você percebia que ele não estava fazendo aquilo. Mas era muito falso. Era bem complicado. Aí você pega esses filmes chineses, quando eles vêm pra cá, com cenas longas, bem coreografadas, elas realmente parecem bastante bonitas. Tanto que eu acho que Matrix trouxe um pouco disso, né, pro cinema ocidental e fez bastante sucesso na época, sabe? Cenas de ação mais bem feitas e coreografadas. Sim. Então, me veio uma das estreias, então, quer assistir vídeo ou não? Eu tô em curiosidade, eu acho que eu acabarei vendo, porque eu gosto, pelo carinho que eu tenho ao Roland Emmerich. Esse é o tipo de filme que se estiver passando ali, às vezes eu coloco ali, vou fazer outra coisa. Agora, esse aqui eu me interesso. Apesar da figura polêmica, Woody Allen essa semana está lançando Um Dia de Chuva em Nova York. Então é com aquele menino que tem o nome francês. Como que é? Ajudei eu aqui, né? Timothée Chalamet. É ele mesmo. Timothée Chalamet. Ele fez Call Me By Your Name, né? Chame pelo seu nome. Excelente filme. Maravilhoso. Ele fez O Rei da Netflix, agora. Sim, da Netflix agora. Ele tá no auge, né? Sim. Eu acho que o Call Me By Your Name fez ele se apresentar pro mundo e daí em diante ele mostrou que é um bom ator e estão dando mais chances pra ele. Boy também, que eu não vi ainda. Eu não vi ainda, falaram que é bem bom. Tá na Amazon. Tá na Amazon. Além dele tem a Selena Gomez e a Ellie Fleming. Ellie Fleming. A irmã da Dakota. Sim. Agora, eu diria que é a Fleming mais famosa, né? Sim, a Dakota deu uma quedinha aí, né? Sério, né? Tá fazendo uma lista lá. Ela fez umas coisas erradas, eu acho. Acho que sim, né? O que ela fez de errado? Ela fez Crepúsculo, que eu acho que foi um erro na carreira dela ali. E foi um acerto da vida de quem? Mas olha só, Crepúsculo, apesar boa parte do elenco de Crepúsculo é relevante hoje em dia, né? O Kristen Stewart tá aí, uma ascensão. Então, eles escolheram bons atores. O menino que brilha no escuro também, ele é excelente. Robert Pattinson é excelente, ele é muito bom. Pois é, o Robert Pattinson tem uma carreira em ascensão aí no circuito independente. Você assistiu o filme que eu te indiquei dele? Você assistiu? Ainda não tive acesso ainda. Pra quem não acha que o Robert Pattinson é um bom ator, como eu, tem que assistir. Filmes que ele lançou depois daquela fase que ele lançou. Porque ele citou, eu assisti Lembranças, né? Que é um filme terrível, né? Aí qual outro que você falou? Você assistiu? Água para Elefantes, né? Que também Qual filme que eu destaquei dele? Bom comportamento. Bom comportamento é obrigatório. Bom comportamento é o filme dele que você tem que assistir. Cosmópolis, não? Então, Cosmópolis, eu não gosto tanto do filme, eu gosto dele no filme. Eu não gosto tanto do filme. É um filme meio pesado. Agora, o Bom Comportamento é fantástico. Bom Comportamento, ele podia tranquilamente jogar o de melhor filme. Bom Comportamento é ótimo, é maravilhoso. Ele fez outras coisas, como Z, o que é? Eu tô abrindo aqui a página dele, então vamos lá. Além de Crepúsculo, esse ele veio mais um filme, ele veio com Farol, né? Esse ano ele tá com Farol aí. Farol com o William Dafoe, que deve ser indicado ao Oscar de melhor ator por Farol. Ele tá também na Netflix com o filme... Amo o William Dafoe. Também, gosto bem. Difícil não gostar, né? Pra quem não sabe, é o Duende Verde. Isso. Também é o maravilhoso vilão de Velocidade Máxima 2, que esse é o melhor papel. Tem coisas que a gente não entende. Como é que a pessoa aceita fazer... A cena das sanguessugas é a melhor cena daquele filme e eu vou defendê-lo até o fim da minha vida. Ele fez algumas coisas que eu não vi como High Life. Ele veio ano que vem no novo filme ele é o protagonista do novo filme do Nolan, chamado Sim. Tenet. Além do Cosmópolis e do
Bom comportamento? Bom comportamento. Z, A Cidade Perdida, Poderia Pequeno, mas é interessante, já assisti. Ele fez Little Ashes, não vi também. Qual que é o outro? Life de 2015, é bom. Bellamy, não assisti, mas dizem que é muito bom. E tá faltando um. É um que era um pintor. Bom, acreditem, esse menino tem futuro. A gente vê por esse ano as coisas que ele fez. Você assistiu o Rei? Eu não assisti o Rei ainda. Cara, o Rei eu esperava mais. Não é... A povo tá falando muito bem do filme. Eu gosto dele. Eu li uma lista eu acho que é uma lista que tá rolando pela internet aí, todos os 231 filmes que a Netflix lançou como produções originais. Uhum. E um ranqueamento, né, do melhor pro pior filme. O Rei dos melhores. E o Rei tá em 4º lugar, se eu não me engano. Nossa, não, então aqui. Eu de verdade, eu criei uma expectativa muito grande. É péssimo isso, né? Quando a gente cria uma expectativa muito grande com o filme. Eu com esse Rei aí, Sem olhar a lista, que filme você diria que tá no primeiro lugar nessa lista? Qualidade de filme? Isso. Roma. É meio discutível, né? Discutível, Roma. Agora o irlandês deve chegar aí, Sim, deve ser... Entrar por aí, top 3 ali, no mínimo, eu diria. Então, e fora as tentativas de fazer grandes coisas, né? Como esse ano teve também a Lavanderia com a Meryl Streep, né? Com o Gary Oldman. E esse é fraco, pessoal. Eu não vi ainda, mas... Nossa, então, o filme não é... Ele é enrolado, ele se perde. Você tem até o Crash, né? O filme Crash no Limite. Isso. O Crash, ele tem as historinhas paralelas que se colidem no final. Sim. Mas aí vai mostrar um trecho de cada história. Tem vários filmes que é assim, né? Sim, nós podemos pegar o 21 gramas do Inharito. 21 gramas, isso. Nós podemos pegar o Magnolia do... Esse filme, ele abre um parênteses no meio do filme, conta uma história, fica meia hora te contando a história, aí você pergunta, pô, cadê os outros personagens desse filme? Desaparece, tá? Até terminar aquela história, você consola aquela história. Eu não gostei disso, isso ficou estranho. Você perde a conexão, você perde a conexão com os personagens. Não sei, eu já vi diretores fazendo isso, usando essa técnica de parar o filme, abrir um parêntese no meio do filme e sair bem. Eu acho que o nosso amigo Tarantino faz isso em Kill Bill, por exemplo, né? Ele faz um parêntese ali para contar a história da Orenchi. É um parêntesezinho. E é maravilhosa. Eu acho que é pelo menos uns 10 minutos ali. Mas é maravilhosa a história. Eu concordo que a história é incrível. Não, você abre o parênteses para mostrar uma história ruim. Então aí a história que você não se importa. Eu achava que o problema era a métrica, era o que ele foi feito, o parêntese e não o conteúdo do parêntese. Não, é um parêntese muito grande com conteúdo que você não mostra. Você fala, cadê aqueles personagens que eu quero ver? Né? Porque você quer ver a velhinha que está brigando pelos direitos lá, Meryl Streep, você quer ver Nossa, a gente começou a falar um filme que não tem nada a ver, né? Viajamos aqui a pauta. De novo. Né? Desculpa, a gente faz muito isso. Vamos tentar fazendo menos isso. Então, se tiver legal, vai falando aí que tá legal, que a gente continua fazendo isso. Então, você tá naquele filme, você quer ver a Meryl Streep e quer ver o Gary Oldman, né? Sim, então, são nomes de peso, atores maravilhosos. Aí, no final do filme, se relaciona, o filme ele se relaciona com um caso que vocês vão conhecer bem. O pessoal fala o seguinte, assista a Lavanderia. Vamos todo mundo assistir a Lavanderia. Eu vou assistir a Lavanderia e no próximo programa eu vou conversar com o meu amigo Fabiano sobre isso. Discutir sobre a Lavanderia. A próxima semana já vai ter, eu acho que vai ter já o irlandês. O irlandês, sim. Falando nisso, personagens. A Meryl Streep e o Gary Oldman conseguem transformar personagens ruins em personagens interessantes, de tão boa a atuação deles. Sim. Tem ator que é isso, né? É muito bom. A gente quer ver. Você vê o nome no filme do ator e você fala, quero ver esse filme. Sim, às vezes o personagem é desinteressante pra caramba, mas o ator fazendo ele consegue extrair tanta coisa daquele personagem que você fica... Olha, você para pra ver, né? Luc Besson, que é um diretor que está sendo bem criticado ultimamente, né? Ele fez um filme meio... Lucy. Ele fez Lucy, ele fez aquele... Perdoe por Lucy. O Mundo dos Mil Planetas lá. Qual? Como não? O que foi? O Mundo? Não. Esqueci o nome. Tá na Amazon esse filme. É um filme que ele fez baseado também num quadrinho bem antiquado. Nossa. Não importa. É ok o filme. Ele fez B13. Ele fez... Lembra umas coisas boas que ele fez. Ele fez o Quinto Elemento. Eu acho que o Quinto Elemento e o Profissional são as melhores coisas que ele fez. Exatamente. E ele não vai conseguir nunca se superar. Sim. Sabe? Esse é o problema. Talvez ele nunca consiga fazer. E o Gary Oldman e o Profissional... Dirigiu o Gary
Eu dou muito valor quando o diretor faz uma coisa. Porque as pessoas só olham pro ator, né? O ator fez tal coisa. Mas muitas vezes o diretor aponta o caminho para a pessoa fazer alguma coisa. E às vezes o problema de um ator no filme nem é o ator. O diretor pediu para ele fazer uma coisa daquela e a gente forma. reclama. Eu lembro uma cena de Game of Thrones, por exemplo. A Emilia Clarke, na primeira temporada da série, ela é fantástica. Ela protagonizava ótimas cenas e era uma atriz bastante jovem na primeira temporada. Sim. Você vê na 7ª temporada, quando acontece um evento muito triste para ela, algo muito triste, e ela reage de uma maneira completamente pastel e congelada, como se ela estivesse em choque. Mas a cena não passou nem um pouco da emoção que deveria ter passado. E claramente é uma decisão de direção. O diretor pediu para a atriz se comportar daquela forma mais estática, para parecer que ela estava em choque, quando provavelmente uma cena mais dramática fosse surgir um efeito melhor, sabe? Isso acontece. Onde a gente estava? Estamos falando sobre... Nossa, viajamos aqui. Sabe, tudo isso a gente parou para falar que a gente estava falando um dia de chuva em Nova York. Quer assistir um dia de chuva em Nova York? Eu tenho minhas críticas com relação ao Woody Allen. Eu também, mas é a pessoa dele. Também as obras dele. Eu consigo... Não. Sim. Não. Já discutimos isso e... Já. Tipo, o Woody Allen, o que ele lançar, eu quero assistir. O que eu não assisti ainda, estou atrasado, mas eu vou querer assistir. Eu acho que ele faz obras muito repetitivas. Ele lida isso. Ele encontra uma situação do cotidiano de relação entre pessoas e mostra aquela relação entre aquelas pessoas durante 2 horas. É isso que ele faz. E ele faz isso magistralmente. Ele faz isso como ninguém. Provavelmente ele deve fazer isso como ninguém, mas é basicamente isso. Ele pega 2 pessoas, geralmente um homem ou uma mulher. Não, minto. Sempre um homem ou uma mulher. E ele convive com essas 2 pessoas. Verdade, né? Ele convive com isso. Ele convive com essas 2 pessoas durante 2 horas. Ele te coloca essas 2 pessoas em tela durante 2 horas se relacionando. E as pessoas em volta estão apenas ali para compor a história daquelas 2 pessoas se relacionando. E ele faz isso há 20 anos. Sabe? Sim, ele faz isso bem, faz. Ele faz isso bem, ele faz. O problema é que ele não parece nada versátil. É que assim, você assiste os filmes que é exatamente essa descrição que você fez aí. Né? Por exemplo, o filme que me vem à cabeça agora é Café Society. Café Society é isso. Sim, xoxo sobre um rapaz, uma moça, e aí a historinha deles lá durante 2 horas se relacionando. Né? Sim. Quando ele subverte isso, é tão legal. Né? Até a Café Society, que é simples assim, eu gosto. Boas interpretações, simplicidade do roteiro gostoso. Você não se cansa durante as 2 horas dessa historinha. E aí, quando ele subverte isso, por exemplo, Homem Racional. Sim. Por exemplo, Match Point. Sim. Eu acho que Match Point é a obra-prima dele. Ele Hall, né? Sim. Ele Hall. Em português, noiva neurótica, noivo... A gente tinha colocado aqui, eu tenho isso. Você tem? Tenho isso. É vencedor do melhor filme. O Annie Hall, eu vou chamar de Annie Hall porque o nome em português é terrível. Noivo nervoso, noiva... Neurótica. É isso. Péssimo nome. E fora que hoje esse nome não passaria. Nossa, não. Não. Nossa. É um nome extremamente problemático hoje em dia. Mas foi a escolha da época. Então, ele trata isso. Realmente, em Homem Racional e em Match Point... só 2, mas tem vários filmes que é muito, muito legal que ele subverte esse gênero e é muito, muito interessante. Ok. Eu diria que ele sai um pouco da fórmula que ele mesmo criou às vezes. Inclusive, tá na minha lista uma série da Amazon que ele fez 6 episódios, acho que é não sei o que, 6 cenas, que é dele e... Olha só, um diretor que parecia com ele no começo, quando eu comecei a acompanhar esse diretor, é o Richard Linklater. Sim. Richard Linklater também fazia história sobre 2 pessoas durante 2 horas que se relacionavam. Só que ele é muito mais versátil. Ele consegue te sair desse... Você disse porque depois ele lançou filmes diferentes. Exatamente. Você vê ele totalmente diferente em Boyhood. Sim. Aliás, Boyhood fez valer o nome dele, né? Sim, provavelmente as pessoas conheceram o Richard Linklater por causa de Boyhood. Não, eu digo o trocadilho do filme com o nome dele, né? Linklater. Foi filmado em 18 anos o filme. 12 anos. Ao longo de 12 anos. Ele foi jogando Link. Tem uma dada muito boa que
A Patricia Arquette fala que ela ligou pra ele e perguntou o que você vai fazer nos próximos 12 12 anos. É uma ótima piada, é uma ótima piada. Ao meu ver, é o melhor filme daquele ano. Ah, mas eu também adoro o outro também, o Birdman que ganhou. Os dois são muito bons. Não posso falar baixo. Toma cuidado aqui, tem que manter a altura do volume. Quer assistir o Dia de Chuva? Quero assistir o Dia de Chuva. Agora, o outro é o seguinte. O outro, apesar de estar marcado que estreou agora essa semana, na última quinta-feira, é mentira. Esse filme está em cartaz já faz uma cota. Sério? Sério. Mas agora é o lançamento de verdade, de A Vida Invisível de Eunice Guzmão. Filme nacional, é o filme brasileiro que representará o Brasil no Oscar. Eu não vi ainda, apesar de já ter passado nos festivais, apesar de já estar alguns dias em pré-estreia aí, mas a crítica diz que esse filme é fantástico e eu quero muito assistir. Eu também quero muito assistir. Todas as pessoas com quem eu conversei que já viram o filme elogiaram bastante o filme. É um filme que a gente precisa ver. E quando a gente assistir, a gente conversa com vocês sobre ele. Se a gente não demorar muito, né? Às vezes demora 6 meses, o filme perde time. Perde o time. Então, olha que curioso. Fora dos dois primeiros lá, todo o resto são filmes decentes. Aí o próximo agora é A Grande Mentira. A Grande Mentira é um filme com a Ellen Mirren, a vencedora do Oscar por A Rainha. Sim. Fantástica. E o Magneto. Mas qual dos dois Magnetos? O velho, o velho. É McLean? Não, Ian McKellen. O elenco é fantástico. Sim, né? Os dois já são excelentes atores, indiscutivelmente. É uma velhinha e um velhinho. O velhinho é um golpista, e aí ele quer dar o golpe, e aí acho que se envolve com a velhinha, coisa assim. Esse filme, no começo do ano, era um dos filmes que eles diziam que era um filme que chegaria lá no Oscar. Provavelmente não chega, porque ele passou despercebido nos festivais, nas premiações, então possivelmente ele não chega lá. E está estreando no Brasil essa semana. Quer assistir A Grande Mentira? Quero assistir A Grande Mentira, eu gosto muito do Ian McKellen. Também gosto. Nossa, eu achei ele fantástico. Nossa, eu lembro do Mr. Holmes. Sim. Nossa, fantástico. Sim, né? ele é um ótimo ator. Infelizmente, atores mais velhos, hoje em dia, têm tido menos espaço no cinema. Pouco papel se encaixam no... Quando o papel é escrito para alguém mais velho, é sempre, para mim, sempre uma emoção muito grande. Eu sempre gosto bastante. E normalmente, às vezes, é coadjuvante, né? Que eles colocam um pessoal jovem como protagonista. Então, dificilmente o protagonista, como nesse filme aqui, são duas pessoas mais velhas, né? Aí, essa semana tem um filme religioso que estreia em 17 salas, chama Mais Que Vencedores. Esses filmes motivacionais, né? Que tem um cunho religioso. Mais Que Vencedores não, né? Desculpe as religiosas, mas não é a minha praia. Não é o tipo de filme que eu gosto de ver. Além disso, está chegando 2 documentários, um brasileiro chamado Bicha Travesti, um chamado Uma Luz do Himalaia. E essa é uma curiosidade. Eu estava assistindo o YouTube outro dia, ele passou um comercial de um filme chamado Fogo Contra Fogo. Eu sabia que era a estreia dessa semana. Ele falou lá, né? 21, né? Essa semana foi o dia 21, esse é o filme. 20 e 21, essa semana foi o filme. Aí eu fui pesquisar onde esse filme estreou. Esse filme estreou em lugar nenhum. Não está passando em sala nenhuma. Fogo Contra Fogo. É um filme sul-africano, né? Que era para ter estreado essa semana. Eu assisti uma propaganda essa semana de filme estreou essa semana e o filme estreou em lugar nenhum. Não está em nenhuma sala de cinema em São Paulo. Aí, me ajuda. Se filme estreou em São Paulo, aonde estreou esse filme? Opa, falei a nossa mãe. Não, continua. Vamos lá. É isso, essa semana é isso. Então, bastante coisa interessante essa semana, né? Eu estou muito curioso pelo Bicho Travesti. Eu vi alguns comentários sobre ele, alguns positivos, outros negativos, com relação à qualidade do documentário e ao palavreado do documentário, que é um palavreado um pouco mais chulo, eu diria. Sim. Mas é um filme que me interessa, é uma obra que me interessa e eu quero bastante ver. Público específico, né? Sim, é um público bastante específico. O público LGBT vai mais acompanhar isso, mas eu acho bom dar visibilidade para esse tipo de obra que, sabe, é um tipo de público que não tem realmente visibilidade. Um detalhe sobre isso, foi anunciado um jogo de uma empresa chamada Dontnod que vai ter um protagonista transexual, e é o primeiro jogo lançado na história dos videogames mainstream que o protagonista é transexual. E gay, tem? Gay tem bastante. Tem algum, né? Nós temos aí, acho que o maior expoente o jogo que vai estrear ano que vem, né? O The Last of Us.
E a protagonista é lésbica, né? A Ellie. Acho que eu nunca joguei assim, série pra jogar um jogo que tivesse protagonista homossexual. A Ellie é fantástica, adoro a Ellie. Vamos lá. Ashley Johnson, te amo. Então é isso, série da semana é essa. Então, no próximo bloco, vamos falar sobre Netflix versus o resto. Até já. Voltando com o streaming Netflix versus o resto. O que tem de bom essa semana nos streamings? Você sabe, Danilo, alguma coisa que vai estrear essa semana? Não sei, Gabriel. Não, sabe nada? O que vai estrear essa semana? Essa semana tem uma coisa aí que é bem importante. A Netflix vai estrear uma série nacional. Aliás, a Netflix investindo bastante nas séries nacionais. Sim, né? nós temos aí uma superprodução que é 3%, né? Que faz bastante sucesso lá fora, talvez nem tanto aqui dentro. Então, a primeira temporada de 3% eu gostei bastante. Você odeia a primeira temporada? Eu odeio, eu tenho minhas críticas, eu acho a história interessante, ok, mas o que me incomoda mais é o nível de produção da série. Tipo, eles querem simular que as pessoas são pobres com roupa rasgada, mas só pegam as roupas e rasgam. Isso me incomoda bastante. Dá pra ver que a roupa é nova e foi rasgada recentemente. E a história que piorou bastante depois. Pois é, o problema... Agora piorou muito. O roteiro da primeira série era algo interessante, que te deixava interessado. Aquele velho conflito de classe sendo colocado à prova numa competição. Sim. E aquilo é bom, sabe? Nós vimos isso em... Mas eles tentaram resgatar essa competição na terceira temporada, porque a segunda temporada não teve essa competição, né? O processo que eles chamam, né? E aí ficou uma atrapalhada. Porque você já tem essa temporada? Assisti a terceira temporada. Você gosta de se torturar igual eu, então? Pois é, né? Nossa. É inacreditável como a gente gosta de se torturar. A gente sabia que seria uma porcaria. A segunda temporada já tinha caído muito a qualidade de roteiro, melhorado a produção, que era a minha crítica da primeira temporada, mas em compensação o roteiro piorou bastante. Piorou muito. E uma crítica aqui mais exagerada e mais boba, talvez. O design da série é terrível, as roupas são bregas e feias, mesmo as roupas do Mar Alto, que é o local de Rico, são só roupas ridículas, que tipo, é uma camisa que tem só uma manga só de um lado, sabe? Umas decisões de design que eu acho bem discutíveis. Aí, além da 3%, a gente tem outra série, eu adoro uma série da Netflix, Coisa Mais Linda. Eu não vi Coisa Mais Linda, acredita? Maravilhosa, Coisa Mais Linda. Fizeram a Irmandade esse ano, saiu outro dia. Sim, a Irmandade eu vi o piloto e é muito bom. Novamente, a quebra da quarta parede sendo bem usado. Eu achei o primeiro episódio, pelo menos, fantástico. Você viu? Eu assisti a temporada inteira. E eu falo pra vocês, uma bomba. Sério? Sério. Eu achei o piloto fantástico. Talvez gastaram todo o esforço. Pode ser. Então, porque tanto que eu continuei assistindo, né? Eu assisti o piloto e eu acabei continuando a assistir. Porque essa série, na verdade, era para narrar o surgimento do crime organizado em São Paulo, né? Exatamente. Que é o PCC. E eles fogem muito. E aí a protagonista, para dar uma importância para ela, umas coisas absurdas que acontecem. Então, eu não gostei. Eu estava assistindo, olha a diferença de produção. A O2 fez 2 séries esse ano. Ela fez para HBO Pico da Neblina e fez como chama a série do seu Jorge? Irmandade. Fez a Irmandade na Netflix. Pico da Neblina é uma das melhores séries que eu vi esse ano. Sério? Maravilhosa. Eu já assisti também todos os episódios também. Maravilhosa. Pico da Neblina, sabe do que se trata? Não sei do que se trata. O futuro distópico, pode ser amanhã, a maconha foi legalizada. Ok. Então, é um menino que ele vivia vendendo maconha. Ele é um traficante, só que ele tem princípios. Então, ele não quer vender cocaína, crack, ele só quer vender maconha. Né? Okay. Ele falou, eu consigo sustentar minha família. Então, ele tem os contatos lá, ele vende a maconha só para o pessoal. Só que a maconha foi legalizada. Então, o que fazer depois? Né? A maconha sendo legalizada. Então, ele começa a buscar alternativas, né, para ganhar dinheiro. E a ideia que ele tem é montar uma loja legalizada de venda de maconha. Ele faz sociedade lá com o Daniel Furlan, né? E aí a história... Ótimo ator, Daniel Furlan, ótimo humorista. Aliás, aonde aparece um participante do Choque de Cultura, eu paro para ver. Sim. Eles são todos muito bons, né? Nossa, é incrível que eles fazem personagens, para quem não sabe, aquelas pessoas de Choque de Cultura são personagens, tá? Fique bem claro isso. Não confundir com a realidade. Mas eles são fantásticos, eles fazem um humor bem diferenciado, eu gosto bastante do humor que eles produzem. Sim. E eles saem um pouquinho desse escopo
E algumas vezes, né, para fazer algumas outras coisas, nós tivemos a participação do Leandro Ramos no filme da Turma da Mônica, né? Sim, então, Laços. Leandro Ramos está no nossa pauta de hoje também. Exatamente, o Leandro Ramos está nessa série da Netflix. Que é a grande estreia da A semana. série da semana. Ninguém está olhando. Ninguém tá olhando. Então, ninguém está olhando é o seguinte: ninguém está olhando. A primeira coisa que eu vi, quando eu estava pesquisando a pauta aqui, eu vi lá o que ia sair na Netflix essa semana, né? Sim. E aí, a primeira imagem que me vem é: ninguém está olhando, aí tem a foto da Kéfera vestida de fada, com um menino lá de cabelo vermelho e gravata vermelha. Eu falei: uma bomba. Esquece isso aqui, né? É Fada 2. Por exemplo, o É Fada da Kéfera é um filme, nossa, um dos piores filmes que eu Aliás, vi na vida. os filmes da Kéfera são ruins. Eu não sei. Ela tem um pessoal tão bom à disposição dela que ela poderia. Não sei, ela tem recursos, ela consegue fazer coisas Ela legais. poderia fazer uma obra interessante, boa e divertida, mas tudo que ela faz é desinteressante, preguiçoso, ruim, sabe, com roteiros extremamente prejudiciais, eu acho. Gosto se discute. Sim. Aquele filme que ela era adolescente, volta a ser adolescente, né? Aquela Sim. famosa. Então, assim, E aí, quando eu vi a Kéfera, eu já fiquei com medo até. Eu falei, nossa, né? Por quê? Porque eu achei que era uma série para adolescente. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu fui ver o trailer. E aí o trailer me chamou a atenção. Eu falei, puxa, isso aqui não parece tão ruim. Isso aqui, a premissa é até boa. A premissa da série é que a protagonista não é a Kéfera, a protagonista é o anjo. Então são anjos, né? Na verdade, Ângelos. Aliás, vamos falar sobre isso no aperitivo? Vamos falar sobre isso no aperitivo. Então, ninguém está olhando, é o conteúdo novo da Netflix. Além disso, está lançando um filme, Um Passado de Presente, também viu o trailer, com a High School Musical lá. A Vanessa Hudgens. Pois é, Vanessa Hudgens está indo com sua premissa de filmes de Natal. Ano passado ela veio com um filme de Natal também, produzido pela Netflix. Sério? Sim, ela veio, eu acho que é Um Príncipe de Natal, o nome do filme. É uma coisa. Pois é, eu assisti com a minha noiva esse filme e é ruim. Deixo claro aqui, porém, criamos aí uma tradição. Nós veremos os filmes de Natal da Vanessa Hudgens todos os anos, então esse novo filme de Natal da Vanessa Hudgens está na nossa lista. Nós assistiremos, trarei aqui para o canal meu review sobre esse filme. Saiu essa semana. Além disso, saiu algumas coisas, eu acho que as duas grandes coisas é isso aqui, né? Alto Mar, a segunda temporada, uma série espanhola, mandou bem. Natal e Ano Novo, a segunda temporada é um reality. Sabe quem mandou bem? Eu já vi o primeiro episódio. De cozinhar? É de cozinhar. É de fazer bolo, né? Isso, é um reality show estilo Masterchef, mas só para confeitaria. Só para confeitaria, Então vai ser uma versão de Natal. O Príncipe Dragão, uma animação, terceira temporada. Eu assisti a terceira temporada e está fantástica. Você assiste essa porcaria? Não é uma porcaria, garanto que não é uma porcaria. O Príncipe Dragão é uma ótima série. É mesmo? A primeira... Nossa, eu ia passar batida nisso. Nossa, não. A primeira temporada tem um grande problema na animação, porque ela usa uma nova técnica de animação que ela pega 3D e transforma em 2D. Então, a princípio fica um pouco estranho você assistir, para alguém que está acostumado com obras da Pixar, algo do tipo. Quando você vê uma animação diferente dessa, você pode se incomodar. Mas depois que você ultrapassa essa barreira, é uma série fantástica. Desculpa, a terceira temporada você já assistiu? Já assisti a terceira temporada. Mas saiu agora, essa semana? Saiu, eu assisti no dia da estreia. Parabéns. Eu realmente estava esperando sair, eu assisti no dia da estreia toda a temporada e eu recomendo, é muito boa. Nossa, então são 3 conteúdos relevantes dessa... Sim, o Príncipe Dragão, terceira temporada, assistam, é uma ótima produção. Troll, o ritmo continua. 8ª temporada, outra animação. Dino Girl, outra animação. Sem Medo da Vergonha, documentário argentino. Bikram, Yogi, Guru, Predador. Então é um documentário sobre um guru que abusava de mulheres. Isso aqui até que... Né? É interessante. Então o documentário eu acho que eu vou relevar menos. Então a gente vai guardar aqui, da Netflix, para competir. Um Passado de Presente, Ninguém Tá Olhando e O Príncipe Dragão. A terceira temporada do Príncipe Dragão. Na Amazon, além dos filmes, estreou... Então, não estreou. Lançou com áudio em português Carnival Row. Isso é uma série com aquela mocinha que fez
Valerian e fez também aquele maravilhoso filme Esquadrão Suicida. Esse filme do Luc Besson que eu estava comentando, Valerian e os Mil É Planetas. verdade, Valerian e os Mil Planetas. Também do Luc Besson, outra coisa Como que essa moça chama? Eu não lembro o nome dela, mas eu gosto dela. Até mesmo em Valerian, que é um filme... Ela é a vilã do... Opa, vilã é spoiler. Do Esquadrão Suicida. Sim. Ela é a bruxa. Ela é a bruxa. Ela é a bruxa. Então, ela é a protagonista dessa Carnival Row. Ela e o Orlando Bloom. Então, é um Ótimo elenco. Sim, e a primeira série também, ela é uma fada e ele é humano. E a série parece interessantíssima. Só que aconteceu, essa série ela já tinha sido lançada, só que a Amazon ela não se preparou para lançar no mundo inteiro. Então lançou aqui legendado. Então agora trouxe ela dublada. Para quem gosta de conteúdo dublado, aconselho, pelo visto é muito boa. Pelo menos o elenco impressiona bastante. Ela chama Cara de... Opa, acho que ia ler aqui. Delevingne. Não saiu bem, não, mas é isso aqui, ó. Ela é uma fada e o Orlando Bloom é um ser humano. Bem interessante. Né? Eu gosto bastante da atriz e do ator. Saiu uma série chamada The Feed, que eu não vi o trailer, não sei do que se trata. Também não sei. Então, os dois lançamentos. E aí trouxe alguns filmes. Aliás, esse filme aqui eu acho que eu vou ter que considerar também. Porque esse filme é desse ano. As Rainhas da Torcida. Você já viu esse filme? Não vi esse filme. É um filme com as velhinhas que vão ser líderes da torcida. Nossa, a premissa bem interessante. Diane Keaton e tem umas três atrizes desconhecidas. Eu já tinha antecipado o filme para assistir, agora tá na Amazon. E aí estreou... Diane Keaton, conhecida como a nora do Corleone e o Poderoso Chefão. Quem? Ela fez o Poderoso Chefão. Ah, é verdade, mas ela era muito novinha, né? Isso é uma piada de Brooklyn Nine-Nine. Qual que é a piada? O que é? É o capitão tentando identificar... O Jake está tentando falar pro capitão uma referência de Poderoso Chefão. E ele cita o Don Corleone na referência. E o capitão não entende a referência porque ele não se apegou tanto aí. O Boyle comenta que é o filme da Diane Keaton. Aí o capitão reconhece o filme pela Diane Keaton. Eles passam... Exatamente. Eles passam a reconhecer o filme pela Diane Keaton. Ele vai explicando os personagens pelo parentesco que eles têm com a Diane Keaton. É uma piada muito, muito boa. É interessantíssimo. Brooklyn Nine-Nine e outra coisa muito boa do Michael Schur. Essa semana também chegou na Amazon o maravilhoso Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Esse filme, assim, o Street Fighter dos anos 90 com o Jean-Claude Van Damme é horrível, é muito ruim, mas é considerado um Cidadão Kane perto desse Street Fighter da Chun-Li. Pessoas de verdade. Esse é com a Nana Lang de Smallville. Com a Nana Lang de Smallville. E com... Então, como que ele chama? Quem fez American Pie? Chris Pine, não. Não, Chris Pine não. Chris Pine. Chris alguma coisa. Não é relevante. Ninguém se importa. Além disso, saiu os episódios recorrentes de The Purge, Os Irmãos Freitas, né, o episódio da semana. De Férias com Ex-Celebs e as coisinhas que saem toda semana. Então, relevante aqui, acho que é o Carnival Row e o The Feed. Né? Do HBO Go não tem nada novo essa semana. Então o que está lançando são os episódios... seriados das séries que estão lançando toda semana. Sim. Lá. Então no domingo passado saiu Olha, a pessoa está sendo na segunda, mas é domingo anterior, que a gente está gravando no domingo. Então a gente está contando que está saindo até hoje, até essa hora. Então essa hora ainda não saiu o sexto episódio de Watchmen. Então estamos no quinto episódio de Watchmen atualmente. Isso, que é o último que saiu. Aí, Fronteiras do Universo, em inglês His Dark Materials, para quem não sabe, é a série baseada no que a gente conhece aí. Para quem não conhece os livros, é o Bússola de Ouro. Sim. Então, o Bússola de Ouro, que é um filme ruim, né, de 2000 e alguma coisa. Terrível, baseado numa obra literária muito boa, né? E virou um filme ruim, que era para ter continuações, mas o filme... enfim, não era bom. Agora a HBO fez uma série baseada na série de livros e está sendo bem criticada. Então, não é o Watchmen que eles queriam que fosse o
o novo Game of Thrones. O gasto que eles estão fazendo é nessa série. Essa série é o grande investimento deles. Eu assisti o primeiro episódio. Você já viu o primeiro episódio dessa série? Eu não assisti o piloto dessa Então série. a gente vai fazer aperitivo dela. Não vou fazer agora, não vou falar o que eu achei do primeiro episódio de His Dark Materials. No próximo episódio a gente traz aperitivo. Se você não tiver assistindo ainda, eu falo. Eu assistirei o próximo episódio, me comprometo a assistir e nós discutiremos sobre ele. A gente vai fazer o aperitivo. Para quem não entendeu ainda, o aperitivo a gente vai falar sobre o primeiro episódio e a avaliação a gente vai falar sobre o conjunto completo, quando acabar uma temporada, quando passar um filme assim por diante. Aperitivo só pode ser sério, eu posso fazer aperitivo sobre os 15 minutos primeiro de um filme. Isso. Bom, é isso. Na Amazon ainda são umas coisas antigas, né? Na HBO, desculpa, já estava em HBO já, né? Sim. Então saem episódios recorrentes e aí a HBO ela também lança, né, alguns filmes, né, filmes que são do seu catálogo, para compor o catálogo. Então chegou essa semana Karate Kid, Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, esse filme é dirigido, com Kevin Spacey, dirigido pelo Clint Eastwood, inclusive por isso que Menina de Ouro está aqui, nosso diretor de Menina de Ouro. Aliás, ficou péssimo no enquadramento ali, né, o Menino de Ouro. Então a gente precisa fazer um jeito para subir um pouquinho isso aí. Fim de Caso com o Ralph Fiennes. Se a Rua Bill falasse... Não conheço. Se a Rua Bill falasse, você não conhece? Não conheço. Como você conhece a Regina King? Não conhecia a Regina King. Você não conhecia a Regina King? Não, eu conheci ela através de Watchmen. Mesmo? Nunca vi nenhuma outra obra dela. Regina King, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante esse ano. Sim. Por Se a Rua Bill falasse. É o filme que... Esse filme, ele não foi indicado ao melhor filme por muito pouco. Ele deve ter ficado, vamos dizer, se foi indicado 9, ele ficou em 10º. Se foi indicado 8, ele ficou em 9. Ele ficou muito próximo ali. No corte final, ele ficou de fora. Ele foi indicado a atriz coadjuvante, acho que foi indicado até um outro Oscar. E é um filme muito bom assistir no cinema, assim que ele saiu. E a Regina King está fantástica. Esse filme, eu acho que ele é obrigatório. Esse filme é muito, muito legal. Dá para contar isso aqui até como o que fortalecer HBO, já que ela não tem nada novo. Nada novo. Esse filme aqui é bom. Fiquei bastante curioso. Aí chegou lá o Fim de Caso com o Ralph Fiennes, chegou o Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. e assim por diante. Isso que mudou. Aí os novos episódios de Santos Dumont, de Silicon Valley e assim por diante, né? As séries originais da HBO que chegam ao seu catálogo de streaming. Sim. Apple TV não chegou nada novo, apenas os episódios correntes das séries. A gente não falou hoje a gente fez o aperitivo de The Morning Show, que é o carro-chefe deles, e Disney Plus também não lançou nada novo também. A semana passada ela está lançando os episódios, então chegou aí o terceiro episódio de The Mandalorian. Curioso sobre isso é o seguinte: The Mandalorian foi lançado numa terça-feira e na sexta-feira seguinte já saiu o segundo episódio, porque vai sair na verdade todas as sextas-feiras. Mas o serviço de streaming estreou numa terça, né? Foi, já com o primeiro episódio. Então essa semana, apesar de ser a segunda semana do Disney Plus, está saindo o terceiro episódio de The Mandalorian. Então é isso. Então não tem nada novo também. Então acho que não tem muita concorrência essa semana, né? Sim, a Netflix ela continua colocando mais conteúdo novo semanalmente do que as outras. E essa semana eu acho que a Netflix ganhou do resto com facilidade. Sim. E isso porque eu excluo aqui produções asiáticas, né? Então eu nem coloco aqui, porque se assistir um filme asiático, uma série asiática, não tem nem como. É coisa do mundo inteiro. Então se a gente pega só as 3 primeiras coisas que saíram na Netflix, a Amazon foi a que mais conseguiu, né, na brigadinha ali, mas é isso. As outras, como elas estão muito no começo ainda, não estão lançando tanto conteúdo. Quando chegar uma série, vai ser o grande destaque da semana. Então, a semana que estreou o Apple TV, foi outra semana. A semana que estreou o Disney Plus, foi negócio. Mas fora isso, vamos ver quando chegar mais alguma coisa, se vai ter briga. Então é isso. Então, isso foi a nosso Netflix versus o resto, hoje da Netflix. Então, próximo bloco, a gente vai falar sobre aperitivos de séries. Sim. Até já. Voltando, o que a gente vai falar de aperitivo? O que você nos traz primeiro aí, Fabiano? Você assistiu o primeiro episódio de Ninguém Tá Olhando? Não assisti o primeiro episódio. Então vamos falar sobre isso na semana que vem.
Porque como tem outras coisas aqui que eu acho que você viu, você quer trazer um aperitivo pra gente, uma coisa que eu não assisti. Negócio japonês aí, é isso? Sim, eu tenho um costume, eu acho que daqui do grupo eu sou o que mais eu consumo conteúdo japonês aqui. Eu gosto de animações, eu gosto de mangá, eu gosto de filmes animados japoneses. Eu acompanho o mainstream lá de fora, não sou nenhum especialista nisso, mas é um conteúdo que eu gosto. O Fabiano não é um grande amante dessa arte. Mas eu vejo alguma coisa. A Viagem de Chihiro tá aí pra provar que é bom, tá? Qual? A Viagem de Chihiro. Cara, você te fala que eu nunca assisti Viagem de Chihiro. Nossa, sério? Eu vou assistir. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso, sem igual. Todos deveriam assistir Viagem de Chihiro. Eu sei, O melhor- todo mundo fala isso. O melhor Dizem que é filme uma do das melhores animações já Hayao feitas. Miyazaki é um grande diretor de cinema e ele é fantástico. Para mim, é a melhor obra dele, algumas pessoas discordam disso. Tem gente que coloca ele como a melhor animação de todos os tempos. Sim, eu acho que é a minha animação favorita de todos os tempos. De todos os filmes que eu vi, o A Viagem de Chihiro é a melhor para mim. Eu gosto bastante de produções femininas e é o que só o Miyazaki sabe fazer também. Mas eu vou falar sobre uma série que estreou na Netflix em julho desse ano e ela, essa semana, lançou a segunda parte dessa série, que a Netflix, as animações japonesas que ela traz pra cá, elas traz de leva. E geralmente ela lança metade da temporada de uma vez e deixa pra lançar metade em outro momento, né? Ela fez isso com várias séries japonesas, ela tem feito isso com bastante conteúdo desse tipo, que ela tá trazendo pra cá. Ela tá fazendo isso com, acho que o maior carro-chefe dela, que é os Sete Pecados Capitais, que ela faz isso constantemente, que é uma animação que faz bastante sucesso. Mas eu vou falar de Kengan Ashura. Kengan Ashura é um anime shonen de artes marciais, né, voltado para o público masculino jovem, né? E ele trata de um jovem chamado Oma Tokita, que é um lutador de artes marciais. Ele luta um estilo próprio, que foi ensinado a ele por um mestre que já faleceu, e ele vai participar de um torneio de artes marciais. Algo bem comum para quem está acompanhando esse tipo de conteúdo, mas com um detalhe. Esses torneios são promovidos por grandes empresas japonesas. Todas as empresas mostradas na obra são bem interessantes, que elas são versões de empresas japonesas que existem de verdade, né? Então nós temos lá uma Nintendo, que faz referência à Nintendo. Isso é uma piadinha bem interessante. Então, esses lutadores eles lutam representando essas empresas. Então, o lutador que vencer esse torneio, que são 32 lutadores em chaves, ganhou, sobe, perdeu, vai embora. O dono da empresa vai representar toda a associação de empresas e vai se tornar a empresa mais poderosa do Japão. Ele é escolhido para representar uma empresa, mas quando chega lá, o dono dessa empresa fala que não quer representá-lo e escolhe um outro lutador. Então ele se vê obrigado a aceitar a proposta de uma empresa muito, muito, muito pequena e participar desse torneio de toda forma. E eu gosto bastante da animação porque ela preza bastante por estilos de combate diferentes. Tem lutador de sumô, lutador de karatê, lutador de kung fu. E ela é bastante bem animada se você se acostumar com a animação, porque ela usa um tipo de 3D bastante incomum para esse tipo de animação japonesa. Todos os personagens são animados em 3D e o movimento deles em 3D fica bastante diferente de algo comum. Mas eu aconselho, é bem interessante. Acabou a segunda parte agora, ainda sem finalizar a história completa. O mangá já está chegando no seu final, então teremos aí provavelmente a animação vai terminar muito próximo da história em quadrinhos. E qual a nota que você dá para o que você já viu até agora? Eu acho que a primeira parte ela é mais fraca que a segunda. Acho que a primeira parte eu diria que é uma nota 7. A segunda parte é interessantíssima, muito melhor trabalhada, muito melhor animada. Eu diria que é uma nota 9. Sim. Vou ver se eu consigo. Bastante coisa para ver, não sei se vou conseguir. Mas a Viagem de Chihiro eu prometo que eu vou assistir. Você tem que assistir. The Morning Show. The Morning Show é a nova série da Apple com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell. Aliás, isso aqui é só os 3 protagonistas, tem mais um monte de gente conhecida. Eles investiram bastante no elenco da série. Billy Crudup, né? Sim. Então ótimo. E é o carro-chefe da Apple, então esse é o grande investimento. Eles têm outras 2 séries que estão sendo episódio recorrente, mas essa é o creme de la creme, né? Da Apple. Você viu já o primeiro episódio de The Morning Show? Eu vi o primeiro episódio do Morning Show e é maravilhoso. Eu também gostei.
Nossa senhora. O primeiro episódio de The Morning Show, então, mostra lá, já começa, né, com o escândalo já aconteceu. Então, o que é? São dois âncoras de telejornal, que é a Jennifer Aniston e o Steve Carell. Vou perder esse sobrenome dele. Aconteceu um escândalo sexual com ele. Então, ele seria um predador sexual, né, tem várias denúncias, né, contra ele, e aí ela amanhece o dia lá, né, sozinha, porque ele não nem colocaram ele no jornal. Tiraram ele, assim que caiu a denúncia, cortaram ele do jornal. Na hora, e aí a série se desenrola as consequências disso, né? E aí, paralelo a isso, o papel da Reese Witherspoon, ela é uma repórter que ela é afetada, né? Ela é brabinha, né? Sim, ela é bem temperamental, eu diria. Temperamental, Então ela acaba ganhando um certo destaque lá, porque ela vai cobrir uma mina de carvão, e aí ela acaba, enquanto a câmera devia estar desligada, né, ela acaba tretando com o cara lá, o cara fala um negócio, empurra, aí a câmera cai, e ela vai e tem uma discussão ferrenha com ele lá. Aliás, é ótima aquela cena, né? Sim, a cena da briga é muito boa, muito, muito, muito boa. Eu aconselho que, se você for ver a série, não desista até chegar nessa cena, porque essa cena mostra meio que... A ideia de que a gente assiste um piloto é assistir pelo menos o piloto. Exatamente. Né? Assiste o piloto. Eu acho que se você assistir um piloto dessa série, você vai ficar curioso, como nós ficamos, porque foi até agora... Sim, que eu vi uma crítica de um amigo que falou que estava achando muito chato e muito lento. O começo é realmente um pouco lento, mas eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que ele está desenvolvendo os personagens ali. Então, tem gente que, não tem paciência. Como vai ter paciência com um filme, né? Mas o primeiro episódio é pra isso, você está conhecendo os personagens. Então vai te mostrar ali uma coisa que a gente vai dar um elemento sobre aquele personagem que você vai usar lá na frente, né? Sim. Exatamente. Então, essa construção ali, inclusive eles trabalham muito pouco sobre o âncora, eles trabalham muito mais sobre a âncora, né? Sobre a personagem da Jennifer Aniston. Ela é a protagonista desse episódio, né? E aí, eles não explicam direito as coisas. Então, você não sabe direito ainda o que aconteceu, o escândalo sexual dele lá, qual foi, né? Você não entende direito ali as motivações, o que se passa com a Jennifer Aniston e nem com a outra protagonista lá, que é a Reese Witherspoon. Isso. Mas o elenco é fantástico. Eu tenho um pouquinho, assim, eu não dou a nota máxima para esse piloto, porque tem aquela cena dele atacando a televisão que eu achei aquilo tão forçado. Né? Sabe o que me lembrou? Tem uma cena do filme Bingo. Sim. Que ele também tá dando um certo xerique na minha televisão. Mas essa cena é tão boa em Bingo. Então, funciona muito bem, né? Eu acho que é uma cena que na série ficou um pouco forçado. Você percebe que é uma reação tanto exagerada, sabe? Mesmo sendo algo bem grave, mas eu não consegui sentir muita... Então, essa cena me mentira um pouquinho. Então, assim, eu achei um pouquinho forçado algumas reações, mas nada que tire a experiência. É boa. Aliás, a showrunner da série, a diretora do primeiro episódio, é a mesma diretora de Impacto Profundo, O Pacificador, diretora do filme do ano passado, que é da Amazon, né, o filme Suprema. Então, é uma diretora que ela já tem uma bagagem. Isso, pelo que eu entendi, parece que é uma série feita para mulheres, né? Uma série de mulheres fortes. É uma série empoderada, né? Para mostrar mulheres em posição de poder e reagindo a estar. Mesmo atualmente é bem comum âncoras de televisão, né? Mulheres. Mas antigamente era bem complicado, homens predominavam o serviço de televisão. Tem um filme maravilhoso, que eu acho maravilhoso, o Fabiano não gosta, que é justamente sobre isso, que é o Âncora, que é do Adam McKay, que mostra isso, né? Uma âncora chegando na televisão, num canal que só tinha homens. E maravilhoso, assistam o Âncora. Ou não, faço como mas The Morning Show lida bastante com essa problemática, né, de jornalismo e o machismo no jornalismo e as consequências do machismo no jornalismo. Eu acho que ele lida disso de uma forma muito boa. É uma obra de mulheres para mulheres também, sabe? Mas eu acho que todos os públicos vão se encantar bastante. As atuações são magníficas, tirando a cena da televisão que eu também me incomodei.
Mas eu diria que esse piloto, por tudo que ele tem mostrado e pela reação dos protagonistas, eu diria que é nota 9. Eu diria que é nota 8, mas tem potencial de crescimento. Veja. Bloco de avaliações. Então, agora que vocês já viram os aperitivos, coisas que vocês podem ver aí, começar a ver, a gente vai falar sobre conteúdos fechados. A gente vai falar sobre uma série que passou já a primeira temporada inteira e sobre filmes. E a gente vai fazer a nossa avaliação da nossa nota. A gente vai falar primeiro. Vamos falar sobre a série Daybreak, uma série aí da Netflix, uma produção que saiu aí há pouco tempo, umas 3 semanas, não é? Por aí. E é uma animação com muito foco no humor e com o carro-chefe dela, eu diria que é a quebra da quarta parede, né? Tipo, é o chamariz da série. Então, eu acho que principalmente me cansou um pouquinho no primeiro episódio essa quebra da quarta parede, porque é exagerado, né? Eles estupram a quarta parede, né? Demais. E tipo, não sei, se você não estiver acostumado com a temática da quarta parede, você pode estranhar bastante, porque às vezes ele corta pra falar com o telespectador no meio de um diálogo com outro personagem. Aí você fica tá esperando ele terminar de falar, sabe? Esse tipo de pergunta pode surgir, mas essa é a premissa da série. A premissa da série é que o protagonista e vários personagens dentro da trama conversam com o telespectador. Como se estivesse contando a história, né? Isso, exatamente, né? Se passa no futuro, eles estão contando aquela história pra você. Eu acho que assim, o primeiro episódio, o primeiro e o segundo, ele é focado em uma pessoa. Você acha que a série inteira vai ser focada ali sobre aquele protagonista, aquele menino. E aí, o barato é que já no terceiro episódio muda um pouco, muda a protagonista, então Sim, já passa. Outro personagem assume o bastão de protagonista do episódio. Muda o estilo, não muda só o personagem, muda a forma como a história é contada, né? Porque ela diminui muito essa quebra da quarta parede, ela inclusive fala isso pro telespectador. Ela fala que com ela não tem esse negócio de quebra da quarta parede, que ela vai contar a história dela do jeito dela, e ela conta do jeito dela, que é o jeito mais tradicional, mostrando a história dela passo a passo. Mais pra frente vai mudar de novo o protagonista, mostrar o enfoque de outro personagem, já é outra coisa. Talvez ele faz a maior quebra da quarta parede, né? Que ele discutir, né? Ele discute com o narrador, é uma cena bem interessante, bem divertida. Então, assim, a gente vai tentar, não dar spoiler para o que vai acontecer mais pra frente, né? A avaliação aqui da série, mas vamos tentar fazer sem spoilers. Então, são vários personagens, são vários adolescentes, o mundo aconteceu um desastre, não explica direito, né? Uma bomba química, né? Algumas bombas caíram no local que eles estão vindo, ninguém sabe se isso é global ou não, porque as comunicações acabaram no momento que isso aconteceu e os adultos morreram. Então, só sobrou adolescentes. A série só tem adolescentes. Tem adolescentes. Todo o resto da população foi dizimada, né? E o detalhe sobre isso é que já é a segunda série da Netflix lançada nesse ano com a mesma temática de adolescentes presos em algum local. Sobreviveram. Exatamente. The Society, uma série lançada no começo do ano, trata literalmente sobre isso, né? Adolescentes ficaram presos num local, ninguém sabe muito bem o porquê, e novamente vemos a mesma temática aqui, Daybreak, adolescentes presos num certo local, ninguém sabe muito bem o porquê. É uma desculpa, né? Eles querem fazer uma série de adolescentes para adolescentes, sim, né? E aí fica inventando desculpa pra isso, né? mas eu confesso que tanto no The Society quanto no Daybreak, a desculpa funcionou comigo. Então, no The Society eu não engoli direito ainda. Ele vê mais qualidade nessa série do The Society do que eu. The Society tem uns problemas com ela ainda, mas o Daybreak eu engoli. Aceitei a explicação lá que eles deram, porque não tem uma explicação por só ter soldado lá. E aí os humanos adultos que sobreviveram viraram, não só os humanos, né, os animais também, né, viraram seres, né, viraram espécies de zumbis. Os adultos viraram zumbis. A primeira explicação que você tem na série é essa: viraram zumbis. Eles estão explicando um pouco melhor na série, mas eu sugiro que você ouça a explicação, que é bem divertida também. Tem alguns elementos, mas vamos dizer assim, apocalipse zumbi. Vamos colocar assim, que assim, acho. Então, adolescente sobrevivendo num apocalipse zumbi. Então é um Walking Dead de comédia. É isso, né? É um Walking Dead de comédia. Eu acho que a expressão Walking Dead é pior, sabe? Piora muito a série? Piora. Eu acho que a Walking Dead tem melhorado ao longo do tempo, pelo que falam, mas
Assim, uma coisa bem interessante é que zumbis foram criados. Não tem melhorado não, só tem piorado. Zumbis tem. É porque eu parei na segunda temporada. Eu assisto ainda. Eu parei na segunda temporada, que a segunda temporada é horrível, uma das piores coisas que eu vi na televisão. Depois tem o ápice, né? Ela volta a ter o auge, né? Que é o auge do Negan ali, né? Assim que o Negan chega, aquele momento, todo mundo fala sobre aquilo, né? Então, eu não cheguei nessa parte. Então, as mortes que acontecem nessa época do Walking Dead, então, depois, né? Aí de novo, aí começa aquele efeito gangorra, nossa, tá difícil. Vou voltar, esquece o Walking Dead. Então. Nunca mais vou falar sobre o Walking Dead. Daybreak é uma série muito, muito divertida. O humor dela encaixou pra mim em quase todos os momentos. Tipo, o humor realmente. Eu me importava com os personagens, sabe? E me cativou rápido demais, eu diria, sabe? E as atuações não são um primor, são adolescentes atuando, mas os personagens me cativaram bastante. Eu gostei de praticamente todos os personagens. Sim. E nós temos algum ator conhecido na série? Com certeza nós temos, né? Então, esse é um grande barato dessa série, né? Que é o Matthew Broderick, né? Que fazia muito tempo que não fazia nada. Pois né, me impressionei bastante quando eu assisti. Eu não sabia, sabe? A série não mostra, tipo, ele aparece nos porque assim, como nós falamos, todos os adultos morreram, né? E a série mostra ele em flashbacks. Sim, né? Flashbacks, E ele é o diretor da escola, onde o protagonista estudava. E ele é um personagem bem interessante, bem legal. Gostei bastante dele também. Como eu falei, todos os personagens foram importantes pra mim, sabe? Todos os personagens me passaram alguma coisa, alguma virtude e tudo mais. E eu gostei bastante. Acho o final muito bom. É sério? Eu gosto do final. Então tá, esse é o meu problema com a série. Você não gostou a do final? cena final. Você não gosta? A cena final. Eu gosto da temporada. Eu até fiquei meio triste quando eu vi que estava no último episódio. Eu falei, nossa, já vai acabar, tudo assim. Mas qual é o episódio da menina? É o penúltimo ou é o último? É o penúltimo. É o penúltimo. Essa hora a série já começa a me incomodar um pouquinho. Eu comecei a criar uma antipatia com aquela menina. Pois é, eu passei a gostar mais dela. É mesmo? Porque assim, o episódio anterior a esse é a explicação básica da série, né? Vou falar aqui uns spoilers do piloto da série, tá? Só o piloto. O protagonista, ele gosta de uma garota e quando acontecia a apocalipse zumbi, ele se separou dessa garota. Isso. Né? E boa parte da busca desse protagonista é reencontrá-la. Sim. Ele sabe que ela está viva, alguma coisa dentro dele sabe que ela está viva e ele faz de tudo para reencontrar essa garota. Isso. E eu gosto muito da personagem dela. Eu gosto muito. Tipo, os flash... Nossa, ela me irrita. eu adorei o personagem dela. Então, é porque eu acho que eu me coloco no lugar dele. A série... Uma empatia com Exatamente. com A série, como a série está partindo do ponto de vista dele, talvez as atitudes dele vilanizem ela. Acho. Mas se você se coloca no lugar dela, eu acho totalmente incrível e normal o que ela fez. E aí especialmente o finalzinho ali ficou estranho. Não gostei direito do tom, sabe, o tom daquela discussão ali. Então, assim, eu gosto bastante. Eu acho que é uma coisa que vale a pena assistir. É divertido, é pra família toda. Não, mais ou menos, né? Tem bastante palavrão. Não, ele tem violência gráfica, bastante violência gráfica, ele tem bastante linguagem ofensiva e ele tem bastante conteúdo sexual também. É verdade, eu não assisti com minha mãe pensando bem. Não é para toda a família. Não. Ele tem tudo isso que eu falei, então vá preparado pra... Assim, é um conteúdo muito pra adolescente, né? Então o adolescente tá assim, quero ver violência, quero ver palavrão, quero ver sexo. Sim. E a série meio que mostra isso. É verdade. Então, talvez o público mais conservador choque, né? Sim. Mas vale a pena assistir. Eu acho que eu daria uma nota 7 para Daybreak. Eu acho que eu daria 7 também. 7 é uma boa nota. Então, no final das contas, acabou chamando uma coisa. Mesmo eu não gostei da cena final, mas aí eu acho que na segunda temporada eles podem desenvolver mais isso aí. Então, assim como eu não gosto da cena final também de The Dark eu adoro a temporada, mas a cena final de The Dark me destrói. Nossa, né? eu acho maravilhoso. A cena final de Dark eu acho incrível. Você acha incrível? Eu acho incrível. Eu acho que é algo que eu não esperava. Eu gosto de ser surpreendido. E eu faço assim, pra onde essa porra vai? Eu não faço a mínima ideia de onde isso vai. E agora eu me perdi totalmente. E eu acho que eles querem terminar cada temporada assim, porque a primeira temporada também terminou assim, né? Pra onde vai esse negócio agora? Isso. Eles querem fazer a mesma coisa, sabe?
E teremos agora a terceira temporada de Dark, financiada pela Netflix também, né? Sim. E pelo showrunner da série, a última temporada, né? Então só teremos 3 temporadas. Gostei dessa notícia também. Então, cara, como eu gostei que The Dark só tivesse tido uma temporada e já tivesse explicado ali no final tudo. Mas não tem uma explicação boa, né? Não, mas tivesse tido a explicação, né? Depois tivesse explicado. Digo assim, tivesse fechado um negócio ali, tava num ponto bom. Eu me desesperei quando assim, eu sabia que era o último episódio. Aí vai dando ali 15 minutos, 20 minutos, você vê que não tá explicando nada. Você vê que está. Meu, pra onde isso vai? A segunda temporada ela explica muito da coisa. Não, Ela explica o plot principal, né? O que É. aconteceu com o pai dele, né? Sim. O pai do protagonista Jonas. Sim. O que houve com ele é explicado na segunda temporada. É. E eu acho a explicação maravilhosa. Maravilhosa. Nós estamos falando de um negócio que não tem nada a ver. Sim. Assistam The Dark, que é bom também. Agora a gente vai fazer a avaliação sobre um filme Sul-coreano. sul-coreano, não é um filme americano, então fugimos do tradicional. Um filme dessa Você semana. que não gosta muito de conteúdo asiático aí, ó. Mentira, que eu gosto Você de conteúdo acabou de asiático. falar que não gosta. Eu gosto de Expresso da Manhã. Que por incrível que pareça, é o mesmo diretor. Sim! A diferença, né, é que ele, além de fazer filmes na Coreia do Sul, ele saiu para fora, né? Ele começou a fazer filmes fora da Coreia do Sul. Ele fez o Expresso da Manhã, que é fantástico, que é com o Chris Evans, que é com a Tilda Swinton. Swinton. Ele fez o filme da Netflix, O Okja. Okja, né? Que é do Porcão lá, né? Sim, é muito também bom. Com Tilda Eu Swinton gosto também, muito. né? Também com Tilda Swinton. Grande elenco, né? Tem um monte de gente conhecida dele. Sim. Então, assim, é um diretor já Já está conceituado. estabelecido como um diretor. Ele podia estar fazendo só filme nos Estados Unidos? Podia. Mas ele pegou e falou assim, não, vou fazer um filme sul-coreano, com atores sul-coreanos, tudo sul-coreano. E fez, talvez, um dos melhores filmes do ano. E, pra mim, o melhor filme do ano. O melhor filme Então, do ano. Parasita. Do que fala Parasita, Danilo? Parasita fala sobre 2 famílias. Uma família pobre e uma família rica. E que elas criam uma relação ao longo desse tempo em que elas estão coexistindo, né? A premissa básica é que essa família pobre tem um filho. E esse filho, ele é bom em inglês. Então, um amigo dele pede para ele substituí-lo como professor de inglês de uma garota, essa garota pertencente a essa família rica, né? Essa é a premissa básica da obra e ela vai desenrolando na sua frente de pouquinho em pouquinho de uma maneira que eu acho mágica e única. Sim, o estabelecimento ali das famílias já é fantástico, né? Sim. Quando mostra a família pobre ali, não é um pobre, é o mais fudido que a pessoa consegue ser, né? Eles não vivem numa casa, eles vivem numa subcasa, eles vivem num negócio abaixo do nível da rua, né? Isso na Coreia do Sul e no Japão também comuns, que são casas em semiporões, né? Elas ficam abaixo do nível da rua. Metade abaixo do nível da rua, Isso. Isso é para as casas ainda terem condições de ter janelas para o ar entrar, mas ocuparem menos espaço físico lá. Sim. Então você vê que o espaço físico no Japão e Coreia é muito cobiçado e por isso essas casas acabam existindo para pessoas mais pobres. Sim, e aquele ambiente sujo, aquelas dificuldades, coisas básicas, né? Saneamento básico, comida, eles trabalham dobrando caixa de papelão, né? Um subemprego, né? Sim, e a família toda, tipo, ninguém tem emprego fixo. E assim, você vê que o filme meio que revela pra você depois que não é porque eles não tentaram alguma coisa. Não, porque eles já todos trabalharam, eles, já tentaram fazer várias coisas. Não, já... as condições que a vida Exatamente. tem para as pessoas mesmo, né? É difícil. E você vê que não são pessoas péssimas, né? Ou pessoas. São pessoas normais, né? É isso. No final das contas, você vê que aquelas pessoas elas são normais, são pessoas que estão tentando a vida, mas são pobres. E aí, do outro lado, a gente vê a diferença, né? Quando mostra a família rica, aquela limpeza, aquele espaço grande. A casa deles é enorme, espaçosa, eles têm um quintal que parece uma floresta, sabe? A casa deles, bem importante e impactante, fica no alto de um monte, né? Então, outra família mora lá embaixo, a família rica mora lá em cima, tendo essa dualidade meio óbvia de classe superior com classe inferior, que é bem interessante. E a estrutura das famílias é a mesma, né? 4 né? Um casal e um casal de filhos, um casal de filhos, exatamente. Tipo, eles querem fazer um espelho, claramente um espelho, né, entre as duas famílias ali, e como elas se entrelaçam. Isso. E aí o menino ele entra lá para dar aula de inglês e aí ele vê ali uma oportunidade de uma ascensão social. Então é isso.
A gente não tem como falar de filme sem falar A sobre gente já tem que spoiler, falar né? com spoilers sobre esse filme. Então, A gente vai deixar aqui avisado que a partir de agora nós comentaremos o filme só na íntegra. antes de abrir o spoiler, então, só concluindo, para se alguém for nos deixar, um excelente filme, um dos melhores filmes do ano, possivelmente aí estará nas premiações, ele deve ser indicado a alguns Oscars, quem sabe até ao Oscar principal. Eu suspeito que ele vai ser aqueles casos raros em que um filme é indicado para melhor filme e para melhor filme estrangeiro. Isso. Já aconteceu antes no Oscar. Ano passado Roma, Sim. inclusive Roma só ganhou o filme estrangeiro e não ganhou o filme principal. Então, esse filme ele tende o mesmo caminho do Roma. Possivelmente eu acho que ele não ganha o filme principal, porque é muito difícil, né? Sim, é bem complicado, mas eu tô torcendo, desde já eu aviso, eu tô torcendo por ele. Ele é um dos favoritos a filme estrangeiro. Agora, eu torço de verdade para que ele não seja indicado para filme estrangeiro, que ele só seja indicado para filme principal, para abrir espaço para o filme brasileiro, que dizem que é muito bom, né? Então, mas, mais uma vez, mesmo que a gente chegue lá, seja indicado a filme estrangeiro, esse filme deve bater na gente. Então, a nota que eu dou para esse filme é nota 8,5, 9, acho que 9, vai. Eu tenho um probleminha com esse filme que eu vou falar no bloco como spoilers. Eu acho que é nota 10. Nota 10, certo? Eu não vejo defesa nesse filme. Então, a partir de agora, com spoiler, tá avisado, hein? Se ficar aqui, ó, vai tomar spoiler do filme e vai reclamar depois não, hein? A partir do momento, ele vai, coloca todo mundo para trabalhar lá, né? Eu peguei, assim que ele vê a oportunidade para a irmã, né, que ele fala assim, não sei o que... Nossa, eu acho maravilhoso, porque assim, ele chega pra estudar inglês pra filha e você vê, esse moleque é foda. Ele tem Ele potencial. tem uma lábia e ele é inteligente, sabe? Ele se impõe. Você não consegue enxergar, pô, esse moleque tem um futuro brilhante, esse moleque vai ser, sabe? Ele tem um potencial absurdo. Até ele convence a família a empregar a irmã, falando que ela é prima de um amigo e que ela dá aula de arte-terapia. Não fala que ela é irmã. No ensino parentesco fala que ela é uma professora de arte-terapia porque a família rica tem um filho menor que é um demônio, né? Que é um garoto agitado e hiperativo, cheio de problemas. E ele traz a professora e no primeiro dia que ela chega, o moleque se torna um santo. Extremamente comportado. Só dele falar isso, eu ganhei a premissa do filme. Eu falei, ele vai querer arrumar emprego. É isso que é o parasita, ele vai querer. Exato, uma família vai parasitar a outra, viver em relação a outra. Aí você vê que tem empregado da casa, fala, aquela vaga ali cabe a mãe dele, você vê que tem o motorista que cabe o pai dele. Cabe o pai dele. Assim, e a maneira com que a filha coloca o pai é maravilhosa também, porque se eu achava o moleque bom, a menina é muito melhor. E é inacreditável. Assim, o poder de lábia e convencimento. Ela fala com uma classe. Os jovens, é impressionante os dois atores. Sim, assim, os dois atores adolescentes. A menina, por um momento, eu nem achei que era a mesma atriz. Quando ela está explicando para a família que ela estava passando a lábia neles lá, né? Porque na família, lá quando ela está sendo a psicoterapeuta, que é a arte-terapeuta, ela maravilhoso. Nossa, uma classe, sim, tudo. Sim. E aí quando ela vai pro outro lado lá falar, não, eu passei a perna nele, não sei o quê. Ela fala com gíria e ela fala com uma malevolência. É fantástico. Assim, as atuações dos dois adolescentes são primorosas. Eles carregam o filme. Não que os atores estejam mal, todos os atores eu achei bons, mas os dois se destacam bastante, sabe? Assim, no nível de atuação. E aí é isso, eles invadem a casa lá, emprega todo mundo na casa, e aí começa a evidenciar, né, o conflito de classes, e aí tem a virada do filme, quando o filme deixa de ser uma comédia e ele passa a virar um suspense pesado, né? Sim, e assim, você não... A parte em que isso acontece é completamente inesperada. Assim, o que acontece nesse ponto de virada é completamente inesperado. Falei, isso é com spoiler, se você tá aqui, você tá arriscado, você vai perder boa parte da experiência, que é essa descoberta que eu acho maravilhosa. A família rica vai viajar para um acampamento, né, vai levar o filho e a filha, e quem fica cuidando da casa é a governanta, que é a mãe da família pobre. Né? Agora ela foi substituída também numa cena maravilhosa.
E ela fica lá. E ela chama a família toda pra ir lá. E bebem o vinho do cara que custa $1.000 e estão assistindo televisão na sala, sabe? Se espreguiçando. E é maravilhoso. Só que tá caindo uma tempestade muito grande. Uma chuva muito forte. E nessa cena eu já sabia que a família rica ia voltar. Então, Porque eles foram acampar. Que começa a desenvolver a tensão ali. Exatamente. Você começa E, na verdade, eles estão bem lá. Eu falei, não, eles não podem estar tão bem porque a família vai voltar. Ele vai voltar, tá chovendo, é um acampamento, eles vão voltar. E eu ficava. A cena nem era o causava nervosismo, mas eu já estava nervoso de antemão por essa conclusão. E a campainha toca. Né? Mas não é a família ainda. Mas não é a família, é a antiga governanta, que foi demitida da casa porque ela é alérgica a pêssegos. E usaram essa alergia para convencer de que ela tinha tuberculose, por isso ela é demitida. Ela pede para entrar e fala que esqueceu algo no porão. Aliás, aquela cena do menino com o pai, né? O pai, falando como ele ia falar, aí o pai, não, aqui. Nossa, é muito bom. Aí a governanta nova da família pobre deixa a governanta antiga entrar e ela vai até o porão. No porão, ela está tentando empurrar uma estante de vinhos. Né? O porão deles é uma adega e está tentando empurrar uma estante de vinhos. Só que tem um material emperrando a porta, eles tiram o material e ela empurra e é uma passagem secreta. Tem um bunker embaixo da casa e lá embaixo tem um homem vivendo lá embaixo. Todo esse tempo vivia o marido da governanta vivia lá. O marido da governanta quando ela saiu da casa, um pôde dar assistência para ele e acabou ficando lá sem Exatamente, ele ficou alguns dias lá sem comida porque ela não podia fazer isso e a porta também emperrada, ele não podia sair para pegar comida. Consegue voltar para lá e aí que começa o embate dos dois, porque um entende, mas ao mesmo tempo tem uma cena lá que explica como que é, e aí eles começa o embate ali da família antiga com a família nova, que vê que eles eram golpistas, né? Sim. Mas é bem interessante, eu acho que essa cena principalmente explica o filme, o nome do filme principalmente, porque a família pobre está parasitando a família rica, sim, se empregando lá, mas com um detalhe, eles são bons profissionais. No serviço deles. Eles fazem o serviço deles de maneira muito competente. O filho está ensinando. A antiga também fazia. Exatamente. Sabe, o filho está ensinando inglês bem para a filha, a filha está fazendo o moleque ficar comportado, o pai é um ótimo motorista. Sim. Tem uma cena até que é maravilhosa em que o pai rico quer testar ele está com uma xícara de café e espera o cara fazer uma curva e ver se vai derramar ou não o café. O cara faz uma curva perfeita, ele fala e elogia ele, e você vê que eles são extremamente competentes naquele trabalho. Eles poderiam facilmente ter um trabalho daquele, só que eles nunca têm oportunidade. Sim. E o filme lida muito com isso de uma maneira muito boa. Ele tá ali te falando o que ele quer falar de uma maneira muito mágica, e isso me deixou muito cativado no filme. E aí você vê que as outras pessoas, que a governanta antiga, ela também não é uma má pessoa, também é uma boa pessoa, se esforçando, tudo, e ela acaba perdendo aquela oportunidade que tinha, e acaba ficando na merda, né? Porque pra onde eles iriam? E não tem como o cara ficar vivendo no subsolo. Eles teriam que sair dali, né? E aí vê que começa o conflito dessas pessoas, e aí pancada na cabeça, sangue, e aí a família chega, como já era esperado. Sim, já era esperado. E eles conseguem abater os dois, né? E levam pro porão, né? A governanta antiga e o seu marido que vivia no porão. Levam pro porão, o pai tenta segurar eles lá, enquanto a mãe tá fazendo um prato que ela nunca ouviu falar, né, pra família rica que tinha pedido, e fica aquela tensão absurda de ter um monte de gente na casa, e eles têm que ficar escondidos, e acho que a cena mais emblemática do filme, pra mim, pelo menos, que é a cena em que a governanta antiga consegue se levantar, tá subindo as escadarias pra vir pra sala, e a mãe da família pobre, que é a nova governanta, dá um chute nela, ela cai rolando a escada. É uma cena muito tensa. Mas a gente choca que ela estava morrendo em consequência desse. Exatamente. Ela teve uma concussão e ela até se levanta da concussão e sai andando. Pessoas, se sofrerem a concussão, não se levantem, não se mexam, fiquem no chão, pelo amor de Deus. Ela levanta, quer fazer esforço, aí ela desmaia, vomita e provavelmente morre ali, né? Porque depois que mostra o cara Isso. então possivelmente... Sim, não, é fato que ela morreu. E... essa cena é muito tensa, essa cena continua tensa depois porque a família decide dormir na sala onde a família pobre está escondida, porque o filho decidiu ficar numa espécie de barraca de índio que fica no quintal e eles podem ficar olhando da sala porque a parede é de vidro.
E a família rica começa a transar no sofá enquanto a família pobre está escondida. Então, é uma cena muito tensa, sabe? Você tá muito nervoso por eles, mas eles conseguem sair dali, fogem. E aí ó, o desfecho do filme, a cena final do filme é a cena da festa, né? Que eles querem da festa, eles conseguem sair dali, e aí na casa deles estão estudando, tem aquela de novo, aquela cena do choque de realidade deles. Sim. E no dia seguinte é o dia da festa, e aí na festa o pai já tinha falado um negócio que o outro pai ouviu, os dois pais, então o pai rico, quando achou que o pai não estava ouvindo, fala que cheira mal, coisa assim, né? Sim, tipo, isso incomodou muito ele, né? Porque... E várias vezes o filme fala sobre o lance do cheiro, né? Tipo, eles comentam que eles têm tudo o mesmo cheiro, o pai rico tem um cheiro característico, e ele fala até que, sabe, é o cheiro do metrô. É cheiro de pobre. Exatamente. Eles não falam explicitamente, mas ele tá falando que ele tem cheiro de pobre e por isso. Eles até comentam, pode ser, a gente tem que usar maciante diferente e tudo mais, mas não é isso. O problema dele é o cheiro de gente pobre. E é isso que ele não suporta. E na cena final do filme, o homem que vivia no porão sai, consegue escapar, atinge com uma certa pedra, que até é importante para a temática do filme, uma pedra na cabeça do garoto jovem, da família pobre. Mata ele. Mata ele. Mata o jovem lá. Dá duas pedradas na cabeça dele. Duas pedradas. Dá uma pra conferir. Matou o menino. É uma cena maravilhosa que não tem corte. É uma cena aberta que você vê. Difícil daquilo. É uma cena muito bem feita. Porque mostra desde o começo o garoto reagindo, caindo no chão, ele levando a pedrada sem nenhum corte. Essa cena é muito bem feita, eu ainda quero saber como essa cena foi bem feita, como foi feita. E aí, no final das contas, o pai da família pobre, em vez de defender a família rica, porque quando ele se aproxima do outro pai, né? Sim. O outro pai faz aquela cara do é assim, né? Ele precisava da chave, né? E ele quer levar o filho dele, que teve um ataque epilético, né, uma convulsão, pro hospital. Então ele joga a chave pro pai pobre. Só que a chave cai do lado do corpo do homem que vivia no porão, que foi assassinado pela mãe. E ele tem que pegar a chave. Ele se aproxima da chave, uma coisa que não contamos, né? O homem que vivia no porão atinge a garota da família pobre com uma faca e acaba matando ela também. E ele vai se aproximando para pegar a chave e ele se incomoda com o cheiro do homem que vivia no porão. E o pai, em vez de ajudar, ele pega uma faca e mata o pai da família rica. Na melhor cena que esse filme poderia ter. Porque se ele não mata ali, eles conseguiam mais ou menos explicar aquela situação, né? Sim, eles conseguiam. Eles conseguiam lidar com aquilo. Provavelmente conseguiriam lidar, fala que é um maníaco que entrou lá, sabe? Tem várias explicações. Não tinha câmeras na casa, a gente podia explicar que o maníaco entrou ali e tudo mais. Aquele homicídio desencadeia depois de uma investigação que acaba acabando com o plano deles, que acaba, o pai acaba sendo fugido, os outros acabam sendo presos. Aí, então, até aqui eu acho o filme maravilhoso, o filme nota 10, o melhor filme do ano. Aí meu problema é aqui. O quê? O que acontece após isso? O menino que morreu ressuscita. Não ressuscita, ele sobreviveu. Me ajuda aí, vai. Ele sobreviveu. Me ajuda. Que é isso? Se você fala que ele sobreviveu, você não viu a pedrada na cabeça dele. Ele ressuscitou. Jesus veio e ressuscitou ele. Ele sobreviveu. Lázaro sul-coreano. Eu acredito na ressurreição dele, eu acredito que ele tenha sobrevivido. Que é isso? Quer dizer que você não acredita na ressurreição de Jesus Cristo, acredita na ressurreição do menino. Entendi. Assim, ele leva um impacto muito grande, mas você vê que ele foi pro hospital, ele ficou entre a vida e a morte, e ele ficou com sequelas daquilo, né? Então, eu consegui acreditar que a menina ia sobreviver da facada, o menino não. É impossível. Eu acho que isso foi muito mais Eu gostei daquela morte. Eu também gostei, foi muito bom. Como você faz você gostar de uma coisa e depois te desmente aquilo, que não aconteceu. Aí o cara foi viver lá no porão lá embaixo. Não é plausível. Lógico que é. O filme apresentou que uma pessoa conseguiria viver lá embaixo. Ele já tinha colocado isso como premissa. Não. Sim, o filme te colocou como premissa que uma pessoa consegue viver lá embaixo. Mas aí quem vai levar comida pra ele? Mas o filme explica isso. Que, tipo, ele ficou lá embaixo pelos primeiros dias, aí a família se mudou, né? Aí ele conseguiu acumular parte da comida e deixar lá no porão até alguém alugar a casa de novo. Ele até explica que demorou. Ele ficou roubando lá. Que ele demorou isso, sabe? Que ele demorou para conseguir
outra família alugar, porque a casa tinha um histórico de assassinato e tal. Ele mostrou, vi que mostrou, mas não gosto. Sim, o filme explica. Mas não gosto da explicação, Nossa, sabe? eu acho- É tosca. Ele ter voltado a morar no porão e agora ele tá parasitando uma família nova como o outro homem fazia, eu acho muito poético, muito bom. E tem a cena no final que eu acho muito boa, que é o plano do garoto, né? Toda vez o filme tem uma parada sobre o qual plano fazer, né? E o garoto tem um brilhante plano de eu vou estudar, eu vou trabalhar. Então, implausível. Como assim, Fabiano? É possível alguém trabalhar, estudar Não, e chegar não é. naquele nível? Não é. É Não é. impossível. Mas o filme fala isso. Então, e aí mostra na cabeça do menino, o menino conseguindo Exatamente. fazer Ele isso. fala, eu vou estudar, eu vou me tornar alguém, eu vou ficar rico, eu vou comprar a casa. E enquanto ele tá pensando nisso, tá mostrando isso. Essas coisas acontecendo. E quando chega na cena final, ele encontra o pai, a mãe tá lá, eles se abraçam, mas não é a cena final do filme, né? O filme corta pro garoto de Na volta no realidade. porão, na realidade dele, vivendo ali naquela casa pobre que ele vive, e aí o filme corta. E essa é a crítica do filme, que não dá pra conseguir Não aquilo. dá, é impossível. Exatamente. E o filme em nenhum momento fala que dá. O filme fala que não dá. O filme tá te mostrando isso. Tá mostrando que é impossível. Então, mas o filme tava tão pé no chão até então. E ele continua pé no chão. Não, o menino ele sai, ele tira os pés do chão. Toda a realidade, eles conhecem bem a limitação deles. Sim. Né? Tanto que tudo que eles conseguem é porque eles conhecem as limitações. E quando ele der essa viajada, né, de vou virar um milionário, vou comprar casa, assim, sabe? Toda essa sequência final, me tirou do filme. Nossa, não. Eu gostei mais da sequência final do que do O filme filme inteiro. deveria ter acabado, pra mim, na cena das mortes ali. Falei, pra mim a melhor cena do filme, eu gosto muito. A minha cena do filme é o pai matando o outro. Eu acho essa cena maravilhosa. Porém, eu acho que o filme, dali em diante, ainda tem algo pra contar. E o que ele conta, eu acho muito bom. Qual é a nota do Parasita, no final das contas? 10. A gente já tinha dito antes, né? Sim. Então, pra mim, é 9, ele perde um ponto nessa parte. Eu ia dar 8 aqui, na verdade. Eu ia perder uma cena e ia tirar mais ainda. Mas depois eu acho que talvez seja injusto, porque o filme, com tudo que ele faz, tudo que ele apresenta, ele é maravilhoso. Se a pessoa que depois está assistindo já assistiu o filme, conseguiu superar isso ou gostou da cena como você, possivelmente o filme, a pessoa tenha adorado o filme. Sim, sim. O filme sobre luta de classe, se você gosta do tema, é bem interessante. Sim. Bom, se você ficou até o final, viu esse monte de spoiler aqui, você gosta do filme do continuar sendo maravilhoso, mas com certeza tá contado já as coisas. Então é isso. Mais alguma coisa? isso? Não. Então é isso. Então, semana que vem tem mais, provavelmente, não, com certeza estaremos aqui no domingo que vem gravando, segunda-feira vocês vão ver o vídeo, e já falando sobre o irlandês. O irlandês. Ele deve estrear na quinta ou sexta-feira na Netflix. No dia Netflix. que sair eu vou ter que assistir. Eu vou assistir também no dia que sair e eu e o Fabiano vamos conversar bastante sobre o filme. E aí a gente vai marcar mais algumas coisas aqui. Klaus, você já viu? Vou assistir também, tô na minha lista, porque eu devo assistir Klaus. Sobre Klaus também, que Klaus eu já vi hoje, semana que vem a gente deve falar sobre ele. Então. E aquela série brasileira lá também. O Ninguém tá no Discord, eles vai fazer o aperitivo sobre ela. Eu provavelmente já vou ter acabado a série, mas aí a gente faz Eu vou assistir o piloto e se ela me interessar eu vou assistir até o final. Muito bom. Até semana que vem e Semana que vem. um abraço.